Então vamos lá. Vamos começar então entendendo um pouquinho sobre o que é a Lei Maria da Penha, como se iniciou, quando iniciou. Delegado, conta um pouquinho pra gente sobre essa lei pra gente poder entender. A Lei Maria da Penha é uma lei relativamente nova, né? Está na sua juventude ainda, não chegou na fase adulta. E ela começou como uma lei meramente processual, definindo alguns procedimentos para aplicação dos crimes em relação à mulher, né? Até o advento da lei, os crimes eram de menor potencial ofensivo, então a grande maioria dos crimes contra a mulher iam para o juizado especial criminal e era feito termo circunstanciado na delegacia. Então eles não tinham assim uma punição efetiva em relação ao autor, né, desses crimes. Com a lei, ela definiu as varas da mulher, as delegacias da mulher e vários procedimentos a serem adotados. Acabou com a possibilidade da lesão física à mulher ser condicionada à representação, né? A lesão passou a ser incondicionada e foram criados, todos os crimes seriam agora iniciados por inquérito policial e iriam no local onde já fossem criadas para as varas da mulher. Então teria um trâmite todo especial. Foi uma lei que posteriormente foi até criado um crime na lei, mas inicialmente ela não definiu crimes. Era uma lei que ela se regulamentava como seria aplicado essas leis da violência contra a mulher. Certo, e como toda lei, ela se inicia com uma história. Quem criou essa lei? Como que aconteceu isso? Essa lei foi de um caso grave, né, da Maria da Penha, que teve o nome da lei, que foi um caso assim, que deu comoção na época, e que colocaram o nome dela nessa lei e definiu esse maior rigor na hora da apuração. E desde então essa lei vem desenvolvendo, nos primeiros anos. Quando eu cheguei na Delegacia da Mulher, já tinha uns anos da lei, eu trabalhei na Delegacia da Mulher de Curitiba, tinham 12 mil inquéritos. Em relação, eram 5 delegados lá, tinham 12 mil inquéritos parados, porque o trâmite, que era muito rápido nos juizados, acabou se tornando um trâmite mais lento, passando esses crimes para inquérito policial, porque o inquérito policial ele é mais moroso, ele é mais demorado. E foi na época que eu ajudei, até a CODEM já tinha detectado isso e já estavam fazendo procedimentos para que se tornassem mais ágeis, que é o procedimento que foi adotado pelas CODEM no estado do Paraná, todas as delegacias da mulher, e que nós adotamos aqui em São Miguel do Iguaçu. Hoje nós conseguimos que o inquérito aqui tramite muito rápido. A média de um inquérito da Lei Maria da Penha hoje, na delegacia de São Miguel do Iguaçu, é 15 dias. A gente teria 30 dias para terminar o inquérito. Nós conseguimos em 15 dias. Obviamente tem inquérito que termina em uma semana e tem outros que por alguns fatores eles se prolongam um pouco mais. Mas conseguimos que a mulher seja atendida em um único atendimento. Ela chega na delegacia para registrar um boletim de ocorrência a respeito da Maria da Penha. E em praticamente todos os casos ela já sai, se ela quer a medida protetiva, essa medida protetiva já é encaminhada para o Poder Judiciário no mesmo dia e ela já sai da delegacia e não precisa mais retornar. Então, além de ser um atendimento bem rápido, ela não fica ali tendo que se deslocar várias vezes para resolver aquele problema. Certo. Você trabalhou quanto tempo, doutor, ali em Curitiba, diretamente com a Delegacia da Mulher? Eu trabalhei em volta de 1 ano na Delegacia da Mulher lá. Na época, é bom como curiosidade, né? Uma semana por mês, todas as ocorrências que chegavam na Delegacia da Mulher eram de minha responsabilidade. E era em torno de 150 a 200 ocorrências naquela semana. Nossa! Na semana. Eu tenho até esses números todos, eu tenho tudo isso registrado. Então a gente era de 150 a 200 ocorrências por semana. Na outra semana éramos 4 delegados, 2 homens e 2 mulheres. E na outra semana já era do outro e tal. Então durante um mês girava em torno de
de 700, 800 ocorrências no mês. E por isso dava aquele volume tão grande de inquérito. Só que com o desenvolvimento dos procedimentos da Polícia Judiciária, eu não tenho o número hoje da Delegacia da Mulher de Curitiba, tenho daqui de São Miguel, que a gente hoje, o trâmite é muito rápido. Acredito que lá, com a implantação desses novos procedimentos, foi muito rápido, que é uma evolução que a lei trouxe, né? Que para ser efetivo, tem que, além de ter uma punição, o procedimento ser um tempo adequado, né? Nós entendemos que a Lei Maria da Penha, ela é para proteger a mulher. Mas, Alessandra, me conta um pouquinho, qual que é o objetivo dessa lei? Bom, o objetivo da Lei Maria da Penha, além de proteger a mulher, também é conscientizar tanto a vítima quanto o agressor de que essa violência não deve existir, tem que ser cessada, e como também proteger não apenas a mulher naquele momento de violência, mas também no momento posterior, né? Então, o objetivo da lei não é apenas gerar a punição, mas também fazer com que essa mulher seja devidamente encaminhada para um lugar que ela possa receber o apoio psicológico, onde também esse agressor participe de palestras e cursos de conscientização contra a violência. Então, a Lei Maria da Penha, ela não surge como uma legislação simplesmente punitiva. É uma legislação muito mais complexa do que isso, porque ela visa, de fato, alterar essa realidade social que, infelizmente, ainda nós temos números alarmantes, não é mesmo, doutor? Infelizmente, ainda nós temos altos números de violência contra a mulher no Brasil. E é importante comentarmos, Mayara, que quando nós falamos de violência contra a mulher, em Lei Maria da Penha, muitas mulheres ainda acreditam que nós estamos falando de uma violência puramente física, mas não é. Nós sabemos que a violência física, na realidade, ela leva um tempo até acontecer. E que antes da violência física, a mulher ela passa por outros tipos de violência que também são protegidas pela Lei Maria da Penha, como, por exemplo, a violência verbal, a violência psicológica, sexual, patrimonial, inclusive, que poucas mulheres sabem disso. Então é importante que as mulheres se conscientizem e que busquem a proteção devida, a proteção garantida por lei em todas essas situações de violência, para que justamente a violência física não chegue a acontecer. Porque comumente nós vemos que a violência física é o último grau. Então, se essa mulher busca a proteção da Lei Maria da Penha, quando ela recebe o primeiro tipo de violência, que pode ser uma violência verbal ou psicológica, ela evita que a violência física venha a ocorrer. Doutor, voltando a palavra para você novamente, as mulheres hoje, em geral, né, hoje conversando com mulheres que já sofreram a violência doméstica, se eu, por exemplo, sofrer uma violência doméstica, e for procurar a delegacia, por exemplo, qual que é o procedimento feito na delegacia? Bom, tem um atendimento inicial, né, que é a confecção do boletim de ocorrência. Toda ocorrência do Estado, ela é inicialmente registrada no boletim de ocorrência até a título de estatística do Estado e possibilita estudos sobre isso. No horário comercial, né, de expediente, a pessoa é encaminhada diretamente para um cartório, onde já é colhido as informações dela, tudo que ela tiver ali, às vezes, de prova contra da violência que ela sofreu. Se ela tiver uma violência física, ela já é encaminhada imediatamente, ela recebe uma guia e já vai direto no posto de saúde para fazer que o médico constatar aquela agressão. E se ela tiver print de WhatsApp e diversos outros elementos que possam levar à confecção daquele inquérito, eles já são colhidos naquele primeiro momento. Uhum. É explicado a ela em relação às medidas protetivas e a representação, se ela deseja ou não representar daqueles crimes, né? Porque muitas vezes a pessoa só quer um afastamento da pessoa mesmo. E isso tem aumentado muito, que é até uma evolução da lei, da legislação brasileira no ano de 2021, se eu não me engano, inseriu um crime de perseguição na legislação,
muitas mulheres procuram a delegacia que falam, ó, tô com um ex-marido, um ex-namorado que tá eu terminei, eu não quero mais o relacionamento, mas continua, eu bloqueio o número de telefone, ele me liga de outro, vai no meu serviço, fica me esperando na porta de casa, mas eu não quero representar quanto a isso, eu quero uma protetiva dele. Isso aí já é explicado para a pessoa, obviamente são diversos casos, né? E cada caso é explicado para ela como ela proceder, e ela hoje ela já consegue uma medida protetiva sem que o inquérito policial ele continue a respeito do fato. Ela pode ter uma protetiva e continuar com o inquérito policial. Em alguns crimes é obrigatório, como no caso da lesão corporal. Outros crimes ela tem a faculdade de decidir se quer ou não. E isso tem ocorrido, aumentado numa frequência. Quer dizer, a pessoa só está me incomodando, eu quero uma protetiva para dar um tempo, ali geralmente são concedidas por 6 meses. Nesse meio tempo, se a pessoa ela para com aquela perseguição, ela não é vítima mais daquele tipo de crime que ela estava sendo vítima, muitas vezes resolve o problema. Às vezes ela fala, eu não quero nada contra ele, eu não quero mal, não quero crime, eu só quero viver minha vida. E tem concedido muito isso, o Poder Judiciário tem concedido essas medidas protetivas e muitas vezes resolve o problema e o objetivo, né, principal do direito penal, que é a pacificação social, né? Resolve aquele problema e a vida continua. Então, se por exemplo eu sofri esse tipo de violência, procuro a delegacia, preciso retornar para minha casa para retirar minhas coisas. O agressor continua dentro de casa. Muitas vezes a gente dá o apoio. Eu mesmo, pessoalmente, já fui em alguns casos que quando não tinha ninguém na delegacia, a gente dá esse atendimento inicial. Tem momentos que às vezes não é possível, né? Mas na grande maioria dos casos é possível. Um dia na hora do almoço não tinha ninguém na delegacia, já estava todo mundo em diligência, eu mesmo fui na casa de uma das vítimas e para que ela recolhesse as coisas dela para ir embora, que era o desejo dela. Obviamente, eu posso falar de Foz do Iguaçu, tenho já uma patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal, que é especializada nisso, que seria uma vantagem muito grande, porque às vezes você está com investigação de homicídio, de outros crimes ali em andamento naquele momento, você tem que pedir a pessoa para esperar, porque às vezes, eu posso, mas vai demorar. Entendi. E quando tem um atendimento especializado, como o caso de Foz, geralmente é muito mais rápido, né? Uhum. Esse afastamento, que nem você tinha citado anteriormente, né? Que a vítima pode solicitar que o agressor ele mantenha-se afastado por um período. Se eu chegar hoje na delegacia, por exemplo, esse afastamento ele é feito somente via judicial ou você dá esse afastamento? A gente faz tudo. Encaminha para o juiz para que o atendimento da mulher é na delegacia. Aham. E se porventura você não estiver na delegacia, um policial ele pode fazer esse procedimento? Esse atendimento ele já tem um padrão de atendimento dentro da delegacia. Quando eu falei que nós conseguimos reduzir bastante o tempo do inquérito policial da Lei Maria da Penha, que aplicamos as diretrizes das delegacias da mulher, que é as diretrizes da CODEM no estado do Paraná, é que o inquérito policial da violência doméstica ele não segue o trâmite dos outros inquéritos policiais dentro da delegacia. Ele tem um procedimento próprio lá dentro, ele é muito ágil, muito rápido, que é um inquérito também que ele chega com tudo pronto. Você sabe quem que é o autor, você já colhe no primeiro momento todas as provas do crime. Então ele tem que ser rápido, é questão de localizar a pessoa, os procedimentos que a lei determina que sejam feitos no inquérito policial e encaminham. A medida protetiva vai no mesmo dia. Chegou para registrar uma medida protetiva 8 horas da manhã, 10 horas na delegacia, meio-dia, 2 horas da tarde já está na mesa do juiz, que geralmente defere no mesmo dia, no outro dia o oficial de justiça vai e já notifica as pessoas, ela já está em vigor. É muito rápido e é muito eficiente. Ela vai na delegacia, lá todo o problema dela é resolvido. Depois ela pode ficar na casa dela, que o oficial de justiça vai até lá. Tá, e essa questão da lei, Alessandra, voltando para você novamente. Por exemplo,
Eu sou casada com uma mulher, sendo mulher. Sofri a agressão dela. Por ser uma mulher agressora, entra na Lei Maria da Penha ou somente um homem? Nós temos a possibilidade de enquadramento não só nesses casos, mas também em casos que não há ainda um casamento, por exemplo. Então, nós temos o requisito de convivência, domicílio comum ou não, porque nós podemos estar convivendo em um relacionamento não no mesmo domicílio necessariamente, como é o caso, por exemplo, de um namoro, em que nós temos que ter como polo passivo, ou seja, como vítima, a mulher sofrendo esse tipo de violência, seja ela, como eu já falei, verbal, física, patrimonial, sexual, mas o agressor, ele não necessariamente precisa ser um esposo, ele não necessariamente precisa ser um namorado. Nós temos diversas formas de enquadramento, desde que a mulher sofra essa violência e se enquadre na tipificação de algum dos tipos que a lei traz, como aqueles que eu já mencionei. A lei aí fala até em coabitação, né? E coabitação e hospitalidade. Teoricamente, uma visita que está ali no mesmo ambiente, sendo violência doméstica, a lei não restringe, não. E eu acredito que se tem o mito de que necessariamente precisa ser um esposo na figura masculina ou um namorado, porque talvez sejam os casos mais comuns, não é, doutora? Até eu o acho senhor pode que na trazer letra para da nós. lei, como fala coabitação e hospitalidade, eu acredito até que uma turma numa casa, vamos viajar para a praia, está todo mundo ali naquele período convivendo naquele mesmo ambiente ali, eu acredito que caiba a aplicação da lei. Se um caso desse chegar para mim, eu vou fazer o procedimento da Maria da Penha e entregar para a decisão do judiciário. Na dúvida, a gente faz e encaminha. Entendido. E quanto à mulher, a lei não restringiu que o agressor tem que ser homem. Irmãs, a gente faz muito. Alguns casos são deferidos e outros indeferidos, tanto de homens agressores como de mulheres agressoras. E não necessariamente dentro de casa. Do juiz. Por exemplo, não necessariamente dentro da minha casa. Pode ser no meu trabalho, pode ser na escola. Você tem que ter um vínculo. Tem que ter um vínculo. Entendi. Gabi, você está quietinha aí, né? Já vamos conversar com você, porque a gente entendeu aqui o seguinte ponto. Houve agressão, então automaticamente isso envolve toda a família, né? Às vezes os filhos veem as mães sofrerem por agressões dentro de casa, ou muitas vezes a mulher ela sofre essa agressão, ela tem dificuldade de contar para um amigo próximo, ela tem dificuldade de contar para um familiar. É nessas horas que entra então o teu papel, né, como psicóloga. Como que se trata o emocional dessa pessoa para muitas vezes ela não virar uma futura agressora, talvez, né? Porque vai acumulando aquele sentimento de raiva, né? E quando você vê se não é tratado, daqui a pouco você está sendo agressor. Como que é feito nesses casos, o procedimento? Então, a gente tem um entendimento que, por mais que a criança ali, ela não está sendo o objeto da violência em si, que está sendo a mulher, né? Ela também está participando da violência, porque ela está assistindo aquilo, ela convive naquela instabilidade. E quando a gente fala de criança, a gente tem que lembrar que a criança, ela nasce e o primeiro local de socialização dela vai ser a família. Então, imagina você ali criança, você não sabe entender direito o que está acontecendo, você não sabe entender suas emoções, você vê duas pessoas que dizem que se amam, se batendo, a mãe ressentida, a mãe chorando, a mãe com medo, o pai é agressivo, várias oscilações de humor, é muita instabilidade. A gente não pode dizer, claro, que essa criança ela pode virar uma futura vítima ou uma futura agressora. Mas com certeza essa vivência dessa instabilidade num período de desenvolvimento, ela vai se refletir de alguma forma. Seja uma criança, às vezes, que vai acabar tendo mais ansiedade, mais dificuldade de aprendizagem, ou às vezes uma agressividade um pouco maior. Pode ser que isso se reflita mais para frente. O que exatamente isso vai acabar acontecendo com essa criança, a gente não pode dizer exatamente o que, porque também depende da interpretação dela, sobre o que está acontecendo, as emoções que ela sente, e como tudo isso vai sendo trabalhado. Mas, com certeza, conviver com tudo isso vai mexer em algo dentro dela. Certo. E a gente tem a questão também de, muitas vezes, aquilo começar a ser muito comum para a criança. Então, assim, criança, adolescente, então ela crescendo nesse ambiente violento,
esse ambiente em que se muda muito, assim, que tenha muita agressividade, aquilo pode começar a ser muito naturalizado por ela. Ela vê aquilo como um amor, como aquilo é uma relação. E hoje existe, por exemplo, nas cidades, né? Por exemplo, aqui em São Miguel, até mesmo na cidade onde você reside, existe essa ponte entre a polícia, né? Digamos, polícia civil, polícia militar, com, por exemplo, com alguma parceria com a prefeitura, talvez, onde a mulher ela pode procurar essa ajuda. Existe? Sim, eu sou atuante, sou psicóloga de CREAS, né? Uhum. Eu atuo no atendimento ao público adulto, isso inclui as mulheres. Então, o CREAS ele é uma porta de entrada para as mulheres virem, procurarem ajuda, até porque muitas vezes essa mulher, ela vem antes de nós, antes de ir na delegacia, por exemplo. Então, a gente também recebe encaminhamentos tanto da delegacia, quanto do judiciário, quanto da saúde, às vezes, tipo do postinho ali. Recebemos, inclusive, encaminhamentos do conselho tutelar. Então, a criança, geralmente, ela é encaminhada para a equipe que atende as crianças e a mulher encaminhada para a equipe que atende a mulher. Porque assim a gente tenta avisar a garantia de direito de ambos, né? A proteção de ambos. Então, essa mulher que às vezes ela tem, ela não sabe aonde direito buscar, ela não precisa ir direto na delegacia às vezes. Mas ela às vezes pode ir falar com um amigo, pode falar com a enfermeira do postinho dela, ela pode ir no CRAS, onde às vezes ela pega algum benefício e falar com a psicóloga assistente social lá. E esses encaminhamentos vão sendo feitos. A gente vai avaliando a demanda e vendo como é que vamos prosseguir com o atendimento dela daí. E esse atendimento, ele é voltado somente para a agressora ou ele é voltado para a família da agressora também? Para a vítima. Para a vítima. Para a vítima, isso. A gente atende a mulher vítima. O agressor, né, ele vai ter outros encaminhamentos. Tanto hoje em dia, aqui em São Miguel, a gente tem um projeto, né, pelo judiciário, pelo conselho da comunidade para o agressor. Muitas vezes ele pode ser encaminhado para um CAPS também, para tratamento de álcool e droga, ou para algum tipo de transtorno. A mulher, a gente vai atender ela enquanto mulher em situação de violência, né? Se acontece às vezes de vir as crianças, outra equipe vai atender ela às vezes como mãe e tudo, visando o direito das crianças. Então a gente faz esse atendimento com a mulher com outro viés. A gente vai ter mais um sentido de visualizar nela, e eu falo muita gente porque eu não atuo sozinha, né? Eu atuo junto com uma assistente social, então esse trabalho é feito conjunto. Então, a gente trabalha muito vendo as potencialidades dessa mulher, essas vulnerabilidades, se ela tem rede de apoio, se ela não tem, se ela trabalha, se ela depende economicamente, se ela tem uma dependência emocional muito grande, o que esse companheiro foi na história de vida dela e como isso tudo se encaixa, né? E vamos trabalhando com ela, tentando o fortalecimento dela, para cada vez mais ela, às vezes, chegar a fazer uma denúncia, ou pensar em se separar, e assim a gente vai vendo. Cada caso é muito único daí, né? São várias avaliações que a gente faz aí. Certo, então me colocando como o papel da vítima, né? Então, eu procurei a delegacia, fui encaminhada para um psicólogo. E como que fica com relação ao agressor? Quais são as punições, Alessandra, que esse agressor ele vai receber? Bom, a punição ela vai variar de acordo com o tipo penal que ele foi enquadrado dentro da Lei Maria da Penha. Então, quanto mais grave a violência que ele causar a essa mulher, mais grave também a penalidade que ele vai sofrer. Podendo, inclusive, a pena de reclusão, por exemplo, ser majorada de acordo com a gravidade dessa lesão física, né? Se essa lesão física levou a óbito, por exemplo, ou se essa lesão física levou a incapacidade para o trabalho. Então, de acordo com o ato desse agressor, é também a penalidade que ele vai sofrer. Além disso, nós também temos, como o doutor muito bem explicou para nós, a medida protetiva de afastamento, que acaba sendo muito utilizada nesses casos, um afastamento com distância estipulada, não só um afastamento físico, mas também um impedimento de contato via telefone, via redes sociais, por exemplo, né, que também gera uma proteção maior a essa vítima. E nós temos também o agressor sendo obrigado a realizar cursos de conscientização e palestras, como nós temos, né? A psicóloga comentou para nós agora que nós temos aqui em São Miguel do Iguaçu. Eu relato que em Foz do Iguaçu nós temos
através do patronato, a realização desse curso, dessa palestra de conscientização, para que o agressor não venha a realizar novamente essa violência contra a mulher, para que essas atitudes dele não sejam reiteradas. Certo, doutor, você comentou que a medida de afastamento de primeiro momento é de 6 meses. Não, eu falei que é mais comum, mas ela pode ser, a decisão do juiz tem algumas até ilimitadas, que não tem prazo, mas é muito comum, principalmente nos casos mais leves, dessa medida durar por um tempo de 6 meses. Obviamente, a mulher pode ir lá renovar, isso é tudo explicado para ela no momento da medida, ela vai no fórum e renova a medida dela. Mas eu vejo muitas dessas medidas, ela com 6 meses, ela perde a validade, porque na verdade a ideia do direito é a pacificação social, né? Então, às vezes, o problema é pontual e ele vai se resolver com uma medida dessa. Aqui em São Miguel, por exemplo, já tenho a ideia de quebrar o ciclo de violência, que é levar o autor para um atendimento na sentença do juiz. A doutora Úrsula já coloca na sentença, vai para um tratamento, de um acompanhamento psicológico, se eu não me engano, com o Conselho da Comunidade, que está promovendo. Acho que é um rodízio de palestras que está acontecendo, isso, né? Exatamente. Muita dessa violência é ligado à bebida alcoólica, a álcool e drogas. Então, às vezes, a pessoa, a mulher, ela está naquela situação, mas são pontuais. A grande maioria dos problemas na delegacia são relacionados a álcool e droga. Aí, às vezes, com o atendimento psicológico, a mulher ela quer conviver com aquela pessoa, só não aguenta aquela situação mais. Às vezes, um encaminhamento social e uma condenação para cursos, isso aí resolve, que deve ser a ideia da aplicação do direito, né? A pacificação, o bom convívio social. E isso aqui em São Miguel tem um projeto hoje, está bem desenvolvido, já tem quanto tempo que já aquelas primeiras reuniões? Acho que foi na metade do ano. Mas já tinha um projeto e já tivemos várias reuniões, eu participei de algumas, que normalmente lá na delegacia, geralmente a Juliana e a Raquel, que mexem mais diretamente com essa área, que vão nessas palestras, mas a ideia aqui é quebrar o ciclo mesmo da violência resolvendo o problema, né? Eu acho que é legal falar, né? A violência doméstica, ela é um problema muito complexo, né? Ela é um fenômeno muito complexo. Então precisa da articulação de muitos equipamentos, vamos dizer assim. A gente chama de equipamentos, mas de vários órgãos. Então, a delegacia, o judiciário, a assistência social, a saúde, e cada vez mais afinando essa comunicação, tudo, a gente consegue ir resolvendo e ir pacificando mais rapidamente, consegue com que as coisas fluam. A orientação, melhor, né? Acho que inclusive aqui na faculdade, no núcleo, eles estão já implantando também, né? Muito bem lembrado, doutor. Nós temos o nosso núcleo de prática jurídica, coordenado pelo professor Wilson, que em conjunto com os alunos realiza o atendimento comunitário das mais diversas demandas. E também a demanda da Lei Maria da Penha, ela pode ser objeto de orientação, principalmente para aquela mulher que tem dúvida se a situação em que ela está vivendo se enquadra ou não enquadra na legislação da Maria da Penha e qual seria o próximo passo. Porque nós estamos falando aqui da busca pela Delegacia da Mulher, da busca pelo CREAS, mas é uma informação que nós temos que concordar que não são todas as mulheres que possuem. Então, às vezes, o núcleo de prática jurídica aqui da faculdade, ele vai ser essa porta de entrada para a mulher sanar essas dúvidas e saber quais passos ela deve seguir para que então ela defina essa violência. Tem um convite muito especial também para fazer para os moradores de São Miguel do Iguaçu e região, que no dia 29 de abril, das 9 horas da manhã às 16 horas, nós vamos ter o nosso evento que se chama Direito para Todos. É um evento destinado a atendimento comunitário de todas as áreas do direito, onde nós, professores do curso, junto com os alunos, vamos prestar atendimento à comunidade
E também esse atendimento em relação às dúvidas sobre a Lei Maria da Penha podem ser realizados nesse dia. Então, se você tem alguma dúvida jurídica relacionada a esse tema ou sobre qualquer outro tema do direito, não deixe de participar conosco no dia 29 de abril. Nós estamos aqui de portas abertas para receber todos vocês da comunidade. Ainda voltado sobre a Lei Maria da Penha, como a gente já está comentando, existem muitas dificuldades das pessoas entenderem, né, o que realmente é a Lei Maria da Penha. Doutor, qual que é a maior dificuldade que você verifica ali na delegacia com relação a isso? Não, eu acho que aqui na delegacia que a gente tem implementado de uma forma que já sedimentada já esse atendimento à mulher. Então, basicamente, a mulher chegou ali na delegacia, ela vai ser atendida e ela vai receber esses esclarecimentos e o enquadramento da situação dela concreta num crime, e vai ser passado para ela as orientações sobre como ela proceder. Muitas das vezes ela pode decidir sobre um caminho ou outro, né? Algumas vezes não, a lei não faculta isso, quando a agressão chega num nível mais elevado. E estão falando do atendimento da mulher quando ela procura a delegacia, né? Mas muitas vezes também, é bom frisar isso aqui bastante, que às vezes chega numa situação que a violência está ocorrendo, né? Aí a mulher ela tem que acionar, nesse caso, a polícia militar, que faz esse atendimento qualquer hora do dia ou da noite. A mulher em situação de violência, quando ela está ocorrendo, está ali sendo agredida fisicamente ou qualquer outro tipo de agressão, 190, aciona a polícia militar qualquer hora do dia ou da noite, que a polícia militar já vai fazer o primeiro atendimento e encaminhar para a delegacia para a gente dar continuidade. Uma vez na televisão assisti um caso de uma mulher que ela estava sofrendo violência doméstica, inclusive já estava toda machucada, né, e ligou fingindo que estava ligando para uma pizzaria e ligou para a polícia, né? Então ela falou: oi, gostaria do sabor calabresa com frango, né? Moro aqui na rua tal, no bairro tal, estou esperando a pizza. E os policiais imediatamente já entenderam que era sobre violência doméstica. Então, existe muito isso ainda hoje. As mulheres ligam não querendo diretamente falar sobre o que está acontecendo. Esse primeiro atendimento é feito diretamente pela polícia militar, né? Eu não teria como te falar exatamente sobre isso, porque nessa situação, o 190... o acionamento da polícia militar é o procedimento que vai ser efetivo. Certo. Às vezes, num horário, se ligar para a polícia civil, a gente conseguir atender, a gente atende essas ocorrências também. Mas é uma forma assim que, na verdade, as funções são diferentes, né? A polícia militar, ela trabalha nesse primeiro atendimento do crime ocorrendo, e a Polícia Civil trabalha num segundo momento, após a ocorrência do crime, para fornecer elementos ali para o Ministério Público e o Poder Judiciário, para que a pessoa possa ser julgada. Então, a gente poder fazer o atendimento, a gente pode fazer, muitas vezes a gente faz, a gente... hoje mesmo, nós não era de violência doméstica, mas hoje saímos na rua, fizemos um flagrante, porque uma vítima ligou pra gente, está acontecendo aqui, mas o correto, preconizado é ligar no 190, a Polícia Militar tem um contingente muito maior de policiais, e eles têm uma capacidade muito maior desse atendimento. E nesse aspecto eu acho importante comentar, até o doutor pode falar a respeito também, que não só a mulher que se encontra nessa situação de vítima pode acionar o 190, mas também as pessoas que estão no entorno dessa mulher. Vizinhos, muitas vezes. Porque hoje, infelizmente, nós ainda ouvimos, né, um ditado muito infeliz que diz que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas essa briga de marido e mulher que ninguém mete a colher pode gerar o óbito dessa mulher, né, ou uma violência física muito grave.
Então, nós também temos que conscientizar toda a população da importância de, sendo verificada a violência contra uma mulher que está ao lado da sua casa, que está no seu ambiente de trabalho, alguma coisa nesse sentido, que essa pessoa realize essa denúncia, acione o 190, chame a polícia Nesse militar. caso, o acionamento a pessoa pode fazer via 181 e todas essas denúncias, entre aspas, que chegam no 81, vêm para a Polícia Civil e a gente faz esse atendimento. Olha só que A gente vai até o local, né? E, quando às vezes o denunciante se identifica, a gente procura para colher maiores elementos. Quando não se identifica, a gente procura localizar a situação, vai na casa ali, olha e confere, chega. Então, se a pessoa, obviamente, estiver numa situação que está ocorrendo, o vizinho, isso é muito comum, o vizinho ligar para a polícia militar, tá ocorrendo aqui na casa do lado, é o caso de flagrante. Agora, nessa violência recorrente, não, às vezes contra idosos também, a gente recebe muito, aí recebe via 181, chega direto na delegacia, no e-mail da delegacia, e uma equipe vai, todas essas ocorrências são verificadas. E é legal ressaltar que o 181 e o Disque 100, tanto acho que vai para a delegacia, quanto também vem para o atendimento. Eles também encaminham, não sei se todos os casos, mas alguns casos também chegam para atendimento do CREAS. Porque às vezes essa mulher ela não está nem em condição psicológica de buscar ajuda. Então, por isso que é importante que as pessoas que estão no entorno dessa mulher que vive a situação de violência busquem ajudá-la com essa denúncia anônima, por exemplo, né? Porque as autoridades competentes vão buscar proteger essa mulher. A gente entende que a mulher ela passa por um processo, né? Vai um processo de você identificar que está acontecendo uma violência, que muitas das violências são muito sutis, vamos dizer assim. Uma violência psicológica, né, se dá ali no dia a dia, uma violência verbal é muito sutil, assim. Então, talvez para ela é um pouco difícil. Então, ela identificar essa violência, ela se identificar nesse papel de eu estou sendo violentada, daí ela querer falar isso com alguém, que são muitos processos que acontecem ali. Tanto que muitas vezes a gente acontece de até uma mulher acabar sendo encaminhada e tudo, e ela não querer o atendimento, e a gente preza pelo que ela escolhe. Se ela naquele momento acha que não é o momento dela trabalhar isso, tudo bem, vai estar de portas abertas para quando ela quiser que a gente atenda, que a gente possa conversar sobre isso. Um ponto muito bacana também de se comentar, porque a mulher ela não consegue muitas vezes ter a clareza de que está sofrendo uma violência. Então, passa por uma violência, digamos, o marido surtou na hora, foi lá e deu um tapa. Mas ele surtou na hora porque estava bravo, foi só um surto. E aí passa-se aquele momento, digamos, lua de mel do casal, que o marido fica bonzinho de novo, que manda flores, que traz chocolate, e daí depois volta a cometer novamente, né? E a mulher fica naquela, não, mas vai passar, mas eu acho que não, igual o doutor comentou, às vezes que é só uma medida protetiva, né? Não quer levar o caso para frente, e às vezes acaba se agravando, né? Então, quando a mulher ela pede uma medida protetiva e esse agressor ele volta a fazer de novo e às vezes volta a agredir pior, ela procura novamente, digamos assim, a delegacia. Como que ocorre isso? Você tem um ponto da própria, eu falei que a lei era uma lei na adolescência chegando na fase adulta, né? Até 2018, o descumprimento da medida protetiva muitas vezes não dava em nada. Algumas vezes, quando o caso era mais grave, a gente fazia uma desobediência de decisão judicial. A partir de 2018 foi inserido um crime na Lei Maria da Penha, que é a prisão. O cara descumpriu a medida protetiva e vai preso na hora. Tendo o descumprimento, obviamente, o descumprimento da medida protetiva, quando a mulher pede a medida protetiva, ela escolhe alguns itens do descumprimento, estando incluído um daqueles itens na conduta da pessoa, ele vai preso aí vai preso mesmo, independe do outro crime, que se cometer um outro crime ele vai responder também, vai preso pelo outro, mas de imediato é a prisão. Não existe, acho que querer pagar a cesta básica.
né? Não, A o caso do julgamento depois, o que vai ser julgado já é um segundo momento, mas aquela possibilidade de você tirar a pessoa de circulação naquele primeiro momento, levar a pessoa por uma penitenciária, ela te retira do convívio social para uma análise posterior. Ele é efetivo muitas vezes naquele momento, né? Antes dessa mudança na lei, a pessoa fazia um termo circunstanciado e voltava para casa às vezes, né? Ou para o local onde que ele iria. Agora não, a pessoa vai presa, aí vai fazer todo ali uma análise em cima do caso para ver se ela vai continuar presa ou se ela vai sair em outras circunstâncias. Às vezes uma tornozeleira, tem agora o botão do pânico, tem algumas medidas de restrição de liberdade judiciais que podem ser aplicadas. Botão do pânico. Tá aí uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Explica um pouquinho para nós como funciona. Para te falar a verdade, eu não sei exatamente como é o procedimento disso, mas é um dispositivo que a mulher aperta em caso de... Ou eu acho que eletronicamente, ele vai direto na tornozeleira. Não, tem esse do aplicativo e tem um, acho que da tornozeleira, se aproxima e tal. Tem vários dispositivos eletrônicos, várias coisas que estão entrando aí para facilitar para melhorar nessa condição de aplicação da Lei Maria da Penha. E é importante ressaltar que, por mais que a própria tecnologia tenha avançado nesse sentido, com os dispositivos, com os atendimentos especializados através do CREAS e assim por diante, a própria penalidade, né, que se agravou, como o doutor trouxe para nós, mas tudo isso só vai acontecer se a mulher buscar ajuda. Então, o processo, isso precisa ter início para que, de fato, todas as penalidades sejam cumpridas, né? Sejam devidas. Então, por isso que é tão importante a gente divulgar a informação. Nós temos uma cartilha que eu acho bacana nós falarmos sobre ela, divulgarmos, porque assim a gente leva informação para que a mulher saiba do seu direito e que ela tenha, então, essa coragem de tomar o primeiro passo, de realizar a denúncia, de buscar ajuda, porque é esse primeiro passo que pode evitar um dano muito maior na vida dela, muito mais grave, caso essa violência volte a ocorrer. Sim, acho que quando a gente fala de conscientização, a informação é a primeira coisa que vem, acho que principalmente referente às violências em si. Muitas vezes algumas coisas a gente não sabe que se enquadra numa questão de violência. E vem muito assim, talvez aquela amiga que tu tem vai desabafar sobre o relacionamento que está acontecendo. E é legal até para você pontuar, falar assim, olha, você está percebendo que isso talvez seja uma violência psicológica, isso pode ser uma violência verbal. Talvez isso não faça com que ela, naquele momento, decida procurar uma delegacia, procurar um atendimento. Mas isso faz com que comece talvez a refletir, tipo, opa, peraí, o que está acontecendo aqui no meu relacionamento? Será que está indo para esse lado mesmo? E pensando nessa questão de informação, em novembro a gente tem geralmente a campanha da mulher, então a gente elaborou uma cartilha em que ela traz algumas informações, ela está disponível pelo site da Prefeitura Municipal aqui de São Miguel. Ela vai trazer informações sobre violência, sobre canais de denúncia, sobre sinais para ficar um pouco alerta. Tem uns testezinhos para ver se está numa situação de relacionamento abusivo ou não. Então, quem puder acessar, é bem interessante. Isso aí. Aqui na instituição, então, Alessandra, nós temos um núcleo de práticas jurídicas que faz também esse atendimento. Esse atendimento, ele tem algum custo para a comunidade? Não, ele não tem nenhum custo. Como eu disse, ele pode ser realizado em qualquer demanda que você tenha. Talvez não necessariamente nós vamos conseguir realizar o atendimento jurídico de fato, mas a orientação nós temos a possibilidade de ser realizada aqui pelo Núcleo de Prática Jurídica, onde também nós colocamos os alunos na análise desses casos. Então isso é muito interessante para a própria graduação do direito, vivenciar a prática, né, realizar análise de casos concretos. Então é um diferencial aqui do nosso curso de Direito e também é uma forma de cumprir a função social do nosso curso, levando informação para as pessoas sem custo e fazendo com que a comunidade esteja aí bem informada. Pessoal, então acho que a gente ficou bem claros, né? Achei muito bacana nós pontuarmos para a mulher que a violência doméstica, ela não é só com
o marido que acontece, muitas vezes pode acontecer com pai e filha, muitas vezes pode acontecer com namorado e namorada, muitas vezes pode acontecer também no caso de, por exemplo, a mulher, ela ser casada com a mulher, isso também entra na violência doméstica, isso também entra na Lei Maria da Penha, mesmo sendo o agressor uma mulher. Achei muito interessante esse ponto a gente frisar também, tá? Doutor, mais alguma colocação? Você que já faz parte dessa área, que atende esse tipo de ocorrência, que vivenciou muito isso em Curitiba também? Não, eu acho que não. Eu acho que a base para a mulher procurar sua proteção foi dita, né? Em São Miguel, especialmente aqui, o trabalho que já vem sendo desenvolvido há um bom tempo, então já tem uma estrutura básica, tanto de atendimento, do primeiro atendimento, que às vezes é o psicológico ali, para que a pessoa se conscientize do que está acontecendo, até na parte de delegacia e até depois que o crime ocorreu, assim, como vai ser o tratamento daquelas pessoas após o crime. Eu acho que estamos bem evoluídos aqui. É uma lei que veio realmente para dar um norte, né, dessa proteção à mulher, e infelizmente na cidade, o momento que a gente está hoje, a gente está bem desenvolvido. Busque um desses caminhos, a mulher que acha que se enquadra em uma dessas categorias de violência, e eu acho que a base foi explicada, né? Uhum. Alguma pontuação aí, Alessandra? Quero agradecer o convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui conversando contigo, levando informação para as pessoas que nos acompanham, e ressaltar o convite para que vocês venham participar do Direito para Todos no dia 29 de abril, a partir das 9 horas da manhã. Nós vamos abrir as portas da Uniguaçu para te receber e para tirar todas as dúvidas jurídicas que você tenha. Gabi, você, algo a pontuar? Eu vou agradecer também o convite, né? Falar que se alguma mulher achar que se enquadra e precisa de um atendimento, a porta do CREAS está aberta também. E com certeza, ou buscar ajuda, seja no postinho do bairro, seja no CRAS, seja com alguma amiga. É sempre importante conseguir falar sobre isso cada vez mais, né? Então é isso, eu quero agradecer então a participação do doutor pela disponibilidade, né, sempre aqui juntinho com a gente, já participou também de algumas aulas, né, que eu fiquei sabendo, aqui com o pessoal de Direito. Muito obrigado mesmo pela tua participação, é algo muito importante para nós. Quero agradecer a Alessandra, que é a nossa prof, também está sempre disponível para fazer um podcast em cima da hora, né, Alessandra, igual eu te chamei. E quero agradecer a Gabi também, porque esse entendimento sobre a psicologia é muito bacana a gente trazer, né, porque eu sempre falo que quando se busca um psicólogo, antigamente falava, vai buscar psicólogo porque eu não tô ficando louca, né, tinha muito isso. E hoje se trata de, eu vou buscar, porque eu sou uma pessoa bem resolvida. Né? Então, muito bacana frisar. E é isso, então. Encerramos mais um Pode Mais da Uniguaçu. Quero agradecer mais uma vez a todos os convidados. E fique ligado que daqui a pouquinho tem mais uma edição para você. É isso, gente. Oi? Ai, graças a Deus. Calma. É verdade. Foto é importante. Vamos comer o churrasco. Eu tenho que mostrar pro meu chefe que eu vim trabalhando mais cedo.